E a palavra do Senhor, no livro de Gálatas, no capítulo 3, diz assim, e no verso 3 também: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aqui o apóstolo Paulo ele chama a atenção, né, dos Gálatas. Era uma igreja onde ele ministrou a palavra de Deus, quer dizer, ele abriu a igreja, né, na Galácia, e só que os Gálatas começaram bem, começaram praticando a palavra de Deus, fazendo o que Deus queria, porém, com o decorrer do tempo, o que aconteceu? O que acontece com muita gente, né? Vem as lutas, vem os problemas, as dificuldades, e a pessoa começa a esfriar, começa a desacreditar de Deus. E aí o apóstolo Paulo fica sabendo que eles começaram a voltar atrás, né? A pessoa, quando desanima por causa das lutas, das dificuldades, né, ela começa a voltar a fazer as coisas que faziam antes de conhecer a Deus, né? O caminho de Deus é perfeito, né? Tudo perfeito. Porém, aqui nós vemos um exemplo, né, do que acontece nos dias de hoje também com os cristãos, né, que acabam se cansando, né, desanimando, porque buscam e às vezes vê outras pessoas, né, alcançando, pessoas que chegaram depois dela, alcançando, e ela parece que a vida dela está parada, né? E aí essa pessoa começa como que perder a sensatez, ela começa a fazer aquilo que ela fazia antes, né? Se ela bebia, ela começa a beber de novo, se ela fumava, se ela se drogava, e por aí vai. Mas Deus não quer que nós voltemos atrás, o Senhor não quer que nós venhamos a retroceder. E aqui a Bíblia, né, ela fala de um rei, o rei Salomão, no primeiro livro de Reis, e diz que o rei Salomão ele foi um grande rei. Ele sucedeu o pai dele, o rei Davi, né? E antes do pai dele morrer, o rei Davi falou com Salomão, né? E deu um bom conselho para ele. Falou: tema Deus, ande na palavra de Deus e tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. A princípio Salomão começou bem. Ele construiu o templo do Senhor, né? E celebrou lá a primeira cerimônia, né? Falou de Deus para o povo, chamou o povo para adorar a Deus naquela casa. E Salomão, por ser jovem ainda, ele não sabia como reinar, como governar. E a Bíblia diz que ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Deus, para cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele. E Deus deu, diz a palavra. Só que Deus deu muito mais do que ele pediu. Deus deu riquezas e ele se tornou o rei mais conhecido, né? Mais rico e o mais sábio, né? Diz a Bíblia que não haveria homem mais sábio que ele na face da terra. Não houve. E a palavra de Deus diz, né, no primeiro livro de Reis, que muitos vinham para ver a riqueza de Salomão, né, para ouvir a sabedoria de Salomão. E esses reis viajavam meses, né, e traziam riquezas para ele, joias, ouro, prata, né, muitas pedras preciosas. E assim o rei Salomão também acabava ficando cada vez mais rico. E os homens vinham, né, os reis vinham, os curiosos das redondezas vinham, né, adular, né, o rei Salomão. Vinham bajular o rei Salomão, né, ele era um homem. E vendo a história do rei Salomão, eu vejo que ele foi muito bem sucedido em muitas coisas que ele fez.
Porém, quando nós lemos lá Eclesiastes, no capítulo 2, nós ouvimos ele falando das coisas que ele pôde ter, que ele fez, né, por causa da riqueza, da sabedoria. E ele diz assim, lá no capítulo 2, a partir do verso 4: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles os bosques que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e adquiri servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. O rei Salomão, ele fez muitas obras. E como ele diz aqui, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim. E nisso aqui eu vejo que o coração dele já estava corrompido pela riqueza, pela adulação, né? Porque os reis vinham, as pessoas vinham até ele, ele se tornou famoso, né? Se tornou famoso, muito conhecido. E ele começou a fazer coisas, como nós vimos aqui. E nós vemos aqui ele falando, fiz para mim, fiz para mim. E nós não ouvimos ele dizendo assim, eu fiz para mim porque Deus me abençoou. Eu tive porque foi Deus que me deu. Né? Ele diz aqui, engrandeci-me e aumentei mais do que todos antes de mim. Ele não disse, foi Deus que me engrandeceu. Foi Deus que me honrou. Ele não deu a devida honra a Deus, a devida glória a Deus. E por isso o final da vida de Salomão foi muito triste, ele se perdeu, ele se entregou à idolatria. Né? O coração dele foi pervertido pelas mulheres que ele se casou, mulheres estrangeiras, coisas que a palavra de Deus condenava, fez muitas coisas. E eu vejo que o rei Salomão não acrescentou nada. Ele não acrescentou nada àquele povo, como o pai dele, o rei Davi, acrescentou. Porque o rei Davi, apesar de ser um homem falho, como todos nós somos, né, ele temia Deus. Quando ele errava, ele se voltava para Deus. Ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. E ele dizia em um de seus salmos, né, que ele guardou no coração dele a palavra do Senhor para ele não pecar contra Deus. Coisa que Salomão não fez. A história de Davi foi uma história de guerras, de luta, de batalha. Desde o início ele teve que lutar muito para conquistar, para chegar lá, para alcançar o que Deus havia prometido. Não foi fácil. O rei Salomão ele pegou tudo pronto. Né? Pegou o reino pronto. Foi um reinado de paz. Ele se casava para trazer a paz ao reino. Ele não teve que se esforçar como o pai dele. Talvez por isso ele não deu o devido valor àquilo que veio na mão dele. E é por isso que as coisas com Deus não vêm tão fácil na nossa mão, porque senão a gente vai fazer igual o rei Salomão. A gente vai jogar fora. Né? A gente vai desperdiçar. E facilmente a gente vai voltar atrás também. E não é isso que Deus tem para nós. Eu repito, o rei Salomão não acrescentou nada à vida de ninguém. Quando se ouve falar do rei Salomão, a gente ouve falar de um rei rico, de um rei sábio. Mas a gente não ouve falar que ele foi um rei que levou o povo realmente à presença de Deus. Muito pelo contrário. Ele só deu mau exemplo, só causou escândalo. E não é isso que Deus tem para nós.
Deus quer que cada um de nós venha a ser uma bênção na mão dele. Uma bênção. Por isso que o apóstolo Paulo chamava a atenção dos Gálatas, porque eles estavam indo bem, como ele disse lá. Deixa eu voltar lá em Gálatas. Ele diz, vocês estavam indo bem. Estavam indo bem. Eu vou ler de novo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Quando a gente anda guiado pelo Espírito, a gente vai bem. O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, né? Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que não vai deixar a gente dar um passo errado, né? Mas ele diz aqui, acabeis agora pela carne. Antes de conhecer a Deus, tenta lembrar como é a sua vida. As coisas não iam tão bem, né? Era mais fácil você começar algo e aquilo não ia adiante. Mas com Deus, apesar da dificuldade, o Espírito de Deus nos guia, né, para algo maior. E ele diz aqui, será que em vão tenhais padecido tanto? Quer dizer, a pessoa, ela começa bem, começa andando no Espírito, seguindo a palavra de Deus, se esforçando, buscando, colocando na mão de Deus. Mas depois, por causa das lutas, das dificuldades, né, ela começa a abrir mão de todo o trabalho que ela teve. Horas de oração, indo na igreja, jejuando, se santificando para Deus. Ela começa a abrir mão. Tudo porque ela ainda não alcançou o que ela quer. E ela se esquece do principal. O rei Salomão, ele se esqueceu do principal, que era aquilo que o pai dele ensinou para ele. Teme a Deus. Anda no caminho do Senhor. Né? Ele se esqueceu. As riquezas, as mulheres, a bajulação, tudo isso corrompeu o coração de Salomão. Aí entrou a idolatria, muitas outras coisas. E o povo vendo tudo aquilo. E o povo se corrompendo. E depois nós vamos ler a história dos reis de Israel. E nós vamos ver que a grande maioria dos reis de Israel seguiram toda essa corrupção, né? Com idolatrias e tanta coisa errada lá. Poucos reis de Israel, depois do rei Davi, fizeram o que o rei Davi aconselhou Salomão. Né? Poucos foram os que seguiram o conselho de Davi. Temer a Deus. Mas aqueles que temeram a Deus, como Ezequias, né, foi bem sucedido. Como Josias, né, foram bem sucedidos. Tudo deu certo para eles. Mas o rei Salomão, com toda a fama dele, não acrescentou coisa alguma. E tem gente na igreja, pessoas que fazem até a obra. Essas pessoas estão indo pelo caminho de Salomão. Porque cantam bem, porque pregam bem, porque são até bonitos de aparência, falam bem, né? As pessoas dando tapinha nas costas, pessoa elevada em posições elevadas, e o coração dela vai se corrompendo, ela vai se tornando insensata, e ela vai se perdendo, e arrastando com ela multidões. E não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, o povo gritava, lá vem o rei. O rei está chegando. E aquela multidão se juntou para ver o rei. Os curiosos foram ver o rei. E a gente imagina o rei entrando na cidade de cavalo branco, com as seguranças na frente, pessoas tocando, anunciando a vinda do rei. E de repente as pessoas olham lá no fundo lá da entrada de Jerusalém. O que elas veem? Né? Um homem montado num burrinho, né?
animalzinho de carga, com roupas até muito simples, e pessoas mais simples ainda seguindo ele, lançando suas túnicas para ele passar por cima, né? Dando glórias a Deus, louvando a Deus. Eu creio que teve gente lá que ficou muito decepcionada. Teve gente lá que deve ter dito, não, eles estão de brincadeira. Que história é essa de rei? O homem montado no burrinho? Né? A Bíblia diz lá em Isaías que não havia nele formosura. Não havia nada que nós desejássemos. Né? E as coisas de Deus, às vezes, não são atraentes à primeira vista. Né? Porque o reino de Deus, ele não é um reino assim que, como que eu posso dizer? Não é uma coisa que atrai à primeira vista. E a palavra diz, né, que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê só o que está na frente dele, diante dos olhos dele. Mas Deus vê o coração. E só segue Jesus quem vê o coração de Jesus. Jesus montado no burrinho, sendo chamado de rei, aclamado rei. Né? Muitos com certeza zombaram. Né? Muitas pessoas devem ter zombado. Fico imaginando se um de nós montasse num burrinho e saísse na cidade. Eu creio que muita gente ia dar risada. Muita gente ia zombar. Agora, se a gente montasse num cavalo branco, né, um alazão, pusesse belas roupas, muita gente ia sair para olhar, ia tirar foto. Né? A gente ia fazer uma média. Só que montado no burrinho a gente não chama atenção. A gente é motivo de zombaria. A gente é motivo de chacota. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita andar com Deus e fazer a vontade de Deus, isso vai acontecer na nossa vida. As pessoas não vão entender o que é andar com Deus. O mundo não vai entender. E às vezes os próprios irmãos da igreja não vão entender porque eles não estão bem com Deus. Eles não vão entender. E o Senhor Jesus, ele disse na palavra, em Mateus, no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, e ele fala algo. Deixa eu achar aqui. Ele fala coisas contraditórias. Ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Para o mundo isso é normal. E dentro das igrejas também está começando a se tornar normal. A pessoa ter um relacionamento fora do casamento. E mais ele disse. Ele diz assim, deixa eu achar aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E dentro das igrejas hoje não é isso que nós vemos. Hoje não é a lei do dente por dente. Né? O que Jesus deixou é, ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo. Né? Só que o que nós vemos é, ele me ofendeu, eu vou pagar na mesma moeda. A mão de Deus vai pesar sobre ele. É o que nós ouvimos hoje. Porque você dá a outra face, você orar por quem persegue, né, você desejar o bem para quem só quer o mal para você, isso é montar no burrinho. Se você conta para alguém, eu orei pelo fulano que falou mal de mim, eles vão zombar da sua cara. Quando na verdade aquelas pessoas esperam que a gente, né, fale, não, eu vou lá e vou mostrar para o cidadão quem sou eu. Né? Vai tomar satisfação, vai brigar,
vai tentar se impor, para sair por cima da pessoa. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus tem. Quer dizer, a pessoa, ela não é humilde. E quando Jesus entra pela cidade de Jerusalém montada naquele burrinho, ele mostra que temos que ser humildes, né? Para que ele possa nos exaltar, para que ele possa manifestar a glória dele na nossa vida, né? Porque ele diz, os humilhados vão ser exaltados, né? A humildade precede a honra. Só que nós temos visto nas igrejas muitas pessoas soberbas, né? Que não baixam a cabeça para ninguém, não deixa Deus ser Deus de verdade na vida dela. Ela toma frente de Deus e ela se acha mais que Deus, às vezes. O rei Salomão deixou tudo aquilo dominar o coração dele. As riquezas, as mulheres, a adulação e o conselho que o pai dele deu para ele se perdeu. E nós não podemos deixar se perder aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos obedecer a palavra dele, para que tudo corra bem para a nossa vida. Então a palavra de hoje é: obedeça a Deus, seja humilde, se dobre diante da palavra de Deus, seja luz nesse mundo, seja sal nessa terra, seja alguém que vai acrescentar na vida das pessoas. Não queira ser alguém, deixa Deus fazer de você alguém.